Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao aula de matemática do Ivan. Nesse programa você vai aprender conteúdos que vão te auxiliar na jornada para aprender, enfim, matemática. Eu sou o Ivan Basílio. Na aula de hoje, nós vamos desvendar tudo que está por trás da regra de 3. É um assunto que muitas vezes é tido como simples, mas muitas pessoas, muitas vezes até eu já fui uma dessas pessoas, quis dominar, aprender, saber mais sobre regra de três e não sabia por onde, o que fazer, porque ao mesmo tempo que eu achava simples, tinha hora que, por exemplo, regra de três composta, eu não sabia o que fazer, eu falava, mas será que isso está certo? Será que eu posso fazer isso? Porque por trás da regra de três tem outros assuntos que eu desconhecia. Então, por isso, a gente vai saber exatamente sobre o que se trata a regra de três, o que tem por trás dela, para que aí depois a gente possa praticar bastante, né? Que é o que eu acredito que são os dois pilares fundamentais da matemática, entender de fato o assunto e depois praticar muito, para que ele fique familiar na nossa mente, né? A gente consiga fazer com desenvoltura. Mas sobre o que se trata a matemática? Sobre tudo isso daqui. Então, basicamente sobre razões e proporções. Então, nós vamos ver todos esses temas de uma forma bem tranquila, começar bem tranquilamente e ir aprofundando paulatinamente ao longo da aula. Então, vai ser uma aula bem completa que vai ficar disponível para vocês. Então, vocês podem voltar, revê-la, parar em algum ponto, entender bem para depois praticar, para que aquilo fique familiar na cabeça. Sempre assim, procure entender bastante, faz um exemplo. Depois que você conseguir fazer você mesmo um exemplo, aí você repete bastante, faz muitos exercícios com base naquele exemplo. Você vai ver, vai ficar bem mais tranquilo. Aí lá no final, olha aqui de verde, a gente vai chegar na regra de 3. Então, uma aula completa, vamos para ela então. Para começar, a gente vai falar um pouco sobre razões e proporções, entender o conceito. São comparações necessárias para algumas realizações que o ser humano faz, né? Principalmente de projeções, que são basicamente continuar ou ampliar algo. Perdão. O que são projeções? Por exemplo, no seu trabalho você tem que planejar algo. Você pode usar razões e proporções para isso. Então, as razões, elas sempre são sobre duas grandezas, como nós vamos ver melhor a seguir. Eu peguei um exemplo aqui de uma vitamina que foi preparada com 2 mamões e 1 litro de leite. Muito gostoso, por sinal, hein? Para quem gosta, né? Eu particularmente gosto bastante de vitamina com mamão com leite. Acho que melhor que mamão com leite só maracujá com leite, só que dá sono, né, meu? Mas vamos lá. A notação, que é a forma que a gente escreve matematicamente, né, na matemática, a gente coloca dessa forma, 2 sobre 1, 2 mamões para 1 litro de leite. Ou dessa forma aqui que também está certo, 2 pontos, separando os dois números, né? 2 mamões para 1 litro de leite. Essa é a razão entre os números que envolve essa vitamina, nessa ordem. Então, como o 2 é o dobro do 1, para fazer o mesmo tipo de vitamina, só que em quantidades maiores, por exemplo, essa de 2 mamões com 1 litro de leite dá só para mim. Mas eu quero fazer para dividir com convidados. Vai, tenho 3 convidados em casa, então eu tenho que fazer vitamina para 4 pessoas. Eu sei que para manter a qualidade dessa vitamina, é só eu respeitar essa razão de 2 mamões para 1 litro de leite, que dá para uma pessoa. Você deve pensar, caramba, 1 litro, não vou, talvez eu não tome de uma vez, talvez. Mas, assim, hipoteticamente, pessoal, não foca nisso, por favor. Vamos focar na parte da conta, né? Então, brincadeiras à parte, desculpe. Se eu tenho 3 convidados, eu tenho que respeitar essa razão. Isso é para a gente entender um pouco melhor do que se trata a razão. Então, razão serve para isso. Se eu respeitar essa razão, eu sei que eu vou manter a qualidade da vitamina. Seguindo, a notação, que é a forma acadêmica de escrever, vocês vão encontrar nos livros dessa seguinte forma aqui, ó. Se A e B são dois números e B é diferente de zero,
dizemos que A está para B. Essa é a razão de A e B, nessa ordem. Traduzindo, falando de uma forma mais tranquila para a gente trabalhar com essa informação, para existir razão tem que existir duas quantidades. Ou seja, as duas têm que ter quantidade, não pode ser zero. Às vezes a gente faz conta com zero em matemática, né? Só que para razão não. Para razão as duas os dois números envolvidos na razão têm que ser quantidades diferentes de zero. E a forma de ler isso é A está para B, igual anteriormente 2 mamões está para 1 litro. Já sobre proporções, conceitos de proporção, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos ver um exemplo sobre pintura para ficar mais familiar para a gente. Para pintar uma parede de um quarto, foram misturados 2 galões de tinta azul com 3 de tinta amarela. Mas não foi o suficiente para a parede toda. Comigo isso acontece direto. Eu começo uma coisa e eu vejo que aquilo não vai dar para terminar. Então, foi necessário misturar mais 8 galões de azul com 12 de amarelo. Mas será que a tonalidade de verde alcançada foi a mesma? Então, seguindo aqui, usando razões para ampliar nossas chances de acerto, 2 galões de azuis com 3 amarelos, então a mistura tem a razão de 2 para 3. 8 azuis com 12 amarelos tem a razão de 8 para 12. As razões 2 para 3 e 8 para 12 são iguais. Por quê? Porque da mesma forma que o 2 representa 2/3 do 3, ou seja, se a gente dividir o 3 por 3, né? O 2 são 2/3 dele. Da mesma forma, o 12, se a gente dividir aqui, ó, o 12 por 3, vai dar 4. O 8 representa 2/3 do 12. Então, por isso que essas razões elas são iguais. A igualdade é uma proporção entre números 2, 3, 8 e 12, nessa ordem. Então, seguindo. Então, temos que a proporção é a igualdade de duas razões. Então, a gente já entendeu o que é razão e o que é proporção. Então, uma proporção contém necessariamente 4 números, A, B, C e D, nessa ordem. Temos a proporção A e B igual CD, ou seja, A está para B igual C está para D. Na verdade, a forma correta de ler é essa. A está para B, assim como C está para D. Ou a mesma forma, a mesma coisa, só que com outra notação. A está para B igual C está para D. B e D diferentes de zero, necessariamente. Então, a propriedade fundamental das proporções é: em uma proporção, o primeiro número da primeira razão e o segundo da segunda razão são chamados de extremos, pois começam e terminam a proporção. Logo, o segundo número da primeira razão e o primeiro número da segunda razão são os meios. Como são proporcionais, se forem multiplicados os extremos e os meios, os produtos que é o resultado de uma multiplicação serão iguais. Eu falo isso porque direto eu esqueço a nomenclatura das coisas. Produto, quociente. Então, o produto ele é o resultado da multiplicação. Se a gente multiplicar os extremos e os meios, como eles são proporcionais, o resultado da multiplicação, que é o que se chama produto, vai dar o mesmo. A gente vai ver melhor a seguir, mas até aqui a gente já não vê que é interessante. Propriedade fundamental das proporções. Então, olha lá, olha como que fica. Multiplicando os extremos, 3 e 50, que são os que começam e os que terminam, dá 150. E multiplicando os meios, né? 5 e 30 também dá 150. Outra proporção aqui, olha. 7
para 9 e 49 está para 63. Então, 7 vezes 63 dá 441 e 9 vezes 49 dá 441. 2 está para 6 igual 12 está para 36. 2 vezes 36, 72. 6 vezes 12, 72. Então, a gente já pôde ver. Continuando aqui, pessoal, nós vemos que em uma proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, nessa ordem. Aqui a gente começa a ver sobre a forma que nós resolvemos uma regra de 3, que é a multiplicação em cruz, que é dessa forma aqui, ó. Então, tá vendo? Multiplica os extremos, 2 vezes 36, multiplica os meios, 6 vezes 12. 2 vezes 36 é igual a 6 vezes 12. Como encontrar o valor de x? Qual o valor de x na proporção? Vamos ver um pouco a respeito. Que na regra de 3 a gente tem a incógnita, né? O x. Então, 55 está para 17 igual x está para 51. Vamos ver aqui. O cálculo é feito multiplicando os termos da proporção de forma cruzada e igualando os produtos. O resultado será o valor de x. Então a gente multiplica 55 por 51 e 17 por x. Vai ficar dessa forma, 17x igual a 55 vezes 51, igualando aí os produtos. Resolvendo a equação, pessoal, a gente vai ter aqui 17 vezes x é igual a 55 vezes 51. Aqui o sinal de vezes ele é suprimido, né, digamos, mas ele está aqui. Então, resolvendo essa equação, o 17 que está multiplicando, ele passa para cá dividindo. A gente dividindo 51 pelo 17, o 17 cabe 3 vezes no 51. Então, vai dar aqui o 3. E o 1 embaixo que foi o 17 dividido, né? Então, ficou dessa forma. O 1 ele volta para cá multiplicando. 1 vezes 1 é 1, então 1x. O 55 vezes o 3 dá 165. O valor de x na proporção é 165. Então, pessoal, seguindo aqui um problema sobre proporções para a gente exercitar essa parte de interpretação. Então, temos que uma indústria automobilística produz carros populares e carros de luxo, na razão de 15 para 4. Num certo período, a diferença entre a produção desses carros foi de 110. Quantos carros de cada tipo foram produzidos nesse período? Ou seja, se é na ordem 15 para 4, então são 15 populares para cada 4 de luxo produzidos. Então, na resolução, x é o número de carros populares, y o número de carros de luxo. Então, nós chegamos a um sistema com duas equações e com duas incógnitas. São elas: x está para y igual 15 está para 4. E x menos y é igual a 110. Resolvendo esse sisteminha, pelo método da substituição, nós primeiro vamos encontrar o valor de x para substituir na segunda equação. X menos y igual a 110, x igual a 110 mais y. O y está multiplicando, está subtraindo, passa somando. Igual anteriormente, a gente teve uma conta que estava multiplicando e passou dividindo. O contrário aqui da multiplicação foi a divisão. E agora o contrário, sempre que passa para o outro lado, né, a gente sabe que muda para o contrário da operação em vigor. Está subtraindo, passa somando. Então aqui a gente vai substituir o valor que a gente achou de x. Então, aqui na equação x está para y igual 15 está para 4, aqui onde está o x, a gente coloca o valor dele, ó, 110
mais y sobre o y igual a 15 está para 4. Multiplicando em cruz vai dar 15y, y multiplicando vezes 15 dá 15y, e 110 mais y vezes 4 dá 4 vezes 110 mais y. Continuando a resolução, pessoal, 15y igual a 4 vezes 110 mais y. 15y igual a 440, 4 vezes 110, 440, 4 vezes y, 4y. 15y. Tá somando? Volta subtraindo. Menos 4y igual a 440. Então, fazendo aqui essa subtração, ficamos com 11y igual a 440. Y igual a 440 sobre 11. Está multiplicando, passa dividindo. Y é igual a 40. 440 dividido por 11 dá 40. Calculando o valor de x para y igual a 40, x é igual a 110 mais y. X é igual a 110 mais 40, x é igual a 150. Então a resposta é que nesse período foram produzidos 150 carros populares e 40 carros de luxo. Então, o conceito de escalas é o seguinte, pessoal. Ela é uma representação gráfica de países, de territórios, né, de cidades, ou de uma casa, como por exemplo a planta de uma casa, mapa. Só que ela tem um detalhe muito importante. Para que ela seja compreendido aquela imagem, tem que haver uma representação de como se fosse uma maquete, sabe? De o que está naquela imagem, qual é a representação do real. E para isso serve a escala, para mostrar, por exemplo, em um mapa, qual é a distância entre um ponto e outro. Só que ali é uma representação reduzida da realidade, então tem que ter a escala para representar isso de forma precisa. A gente tem um exemplo, no caso de um mapa, a informação é ou seja, 1 centímetro está para 250 mil quilômetros, que significa 1 centímetro no desenho é igual a 250 mil quilômetros no real. Essa escala indica a razão entre as medidas do desenho e as medidas reais da geografia do Brasil. É um exemplo tirado de um mapa do Brasil. Pegando uma planta como exemplo, podemos imaginar que a informação é escala 1, no caso 1 centímetro, na planta para 100 na realidade, né? Que significa 1 centímetro no desenho é igual a 100 centímetros no real. Essa escala indica a razão entre as medidas do desenho e as medidas reais do apartamento. Então, pegando como exemplo a planta de um apartamento, o quarto do casal tem 4 centímetros de comprimento e 3 de largura na planta. Quais são as dimensões reais desse quarto em metros? Então, se na planta 1 centímetro representa 100 centímetros, que é 1 metro, então a conta vai ficar dessa forma aqui, olha. 1 está para 100, igual. Desenho está para o real, em centímetros. Então vai ficar 1 está para 100, igual 4 está para x. X é igual a 400 centímetros, ou x é igual a 4 metros. Então 1 está para 100 igual a 4 está para x, y 300 centímetros, ou y igual a 3 metros. Resposta: o quarto do casal tem 4 metros de comprimento e 3 metros de largura. Escala é uma razão entre um comprimento considerado no desenho e o comprimento real, medidos na mesma unidade. Então a escala é igual ao comprimento do desenho, que está para o comprimento real. E aqui
a notação escala igual a comprimento do desenho está para comprimento real. Isso significa que é proporcional, é uma proporção. Se no desenho está 10 centímetros e no real cada centímetro equivale a 100 centímetros, que é 1 metro, então no desenho vai ter 10 centímetros e no real vai ter 10 metros. Uma outra razão especial é a velocidade média. Importante a gente aprender esse conceito, que mais para frente a gente vai precisar dele para o desenvolvimento do conhecimento até chegarmos à regra de 3. Um exemplo é um avião a jato, que fez um percurso de 4.200 km em 6 horas. Qual foi a velocidade média desenvolvida por esse avião nessa viagem? Só dividir a distância percorrida pelo tempo gasto. Então a velocidade média foi de 4.200 km dividido por 6 horas. Então a gente vai saber quanto em média ele gastou por hora. Qual foi a velocidade média dele na hora? Ele gastou não, perdão. Qual foi a velocidade média dele na hora? Lógico, é uma média. Pode ser que ele tenha dado não sei se chama pique na aviação, mas tem um período mais rápido, outro mais lento, mas na média. Então, pessoal, a velocidade média foi de 700 km por hora. Aqui abaixo temos um pouco sobre o conceito de velocidade média, que é que a velocidade média de um objeto em movimento é a razão entre a distância percorrida pelo objeto e o tempo gasto para percorrer essa distância. Uma outra razão especial é a densidade demográfica. Um exemplo é que na região sudeste há aproximadamente 67,79 habitantes por quilômetro quadrado e na região norte 2,66 habitantes por quilômetro quadrado. Qual das duas regiões é menos povoada? Esses são números fictícios, né, pessoal? Na verdade, é de uma outra data já passada, então são só mesmo a título de exemplo. Então, 67,79 habitantes por quilômetro quadrado, ou 67,79 habitantes por quilômetro quadrado aqui nessa notação, é a densidade demográfica da região sudeste. Já a região norte é de 2,66 habitantes por quilômetro quadrado. Então a resposta é: a região norte é menos povoada em relação à região sudeste. Densidade demográfica de uma região é a razão entre o número de habitantes e a área dessa região. Um pouco sobre densidade de um material, um outro exemplo aí de razão. Uma gota de óleo foi colocada em uma vasilha com água. Essa gota de óleo afundou ou flutuou? A gota de óleo vai sempre flutuar e isso ocorre porque o óleo é menos denso que a água. Então, a densidade de material, quantidade de massa em 1 milímetro. A da água é 1 grama para 1 milímetro. A do óleo é de 0,8 grama para 1 milímetro. Ou 1 grama por milímetro, 0,8 grama por milímetro. Quantidade massa por volume. Massa está para o volume. Então, esse é um outro tipo de razão. Portanto, o óleo é menos denso que a água e substância menos densa que outra fica sobre esta outra. Densidade de material é a razão entre uma certa quantidade de massa e o volume dessa quantidade de massa, como acabamos de ver no exemplo. Relação entre as grandezas. Começamos a falar agora de proporcionalidade. O estudo da proporcionalidade engloba os princípios envolvidos em uma relação entre duas grandezas. E o objetivo da proporcionalidade é relacionar especificamente a variação de uma grandeza em função da variação da outra. Vamos ver um pouco mais a respeito. Então, números diretamente proporcionais, eles vão ter uma característica específica que a gente vai ver um pouco mais a respeito. Então, observe os números que estão na tabela abaixo. Existe uma relação entre os números da primeira linha e seus correspondentes na segunda linha. Vamos ver se a gente consegue, só observando, ver qual que é essa relação. Então aqui a gente tem na primeira linha o 4 e o 3 sobre ele, que está na segunda linha.
A outra relação é do 8 com 6, do 12 com 9 e do 20 com 15. Então, só olhando assim, dá para notar? Você consegue ver alguma relação? Vamos seguir para ver adiante sobre isso. Então, números diretamente proporcionais. Então, agora observe a relação que existe entre esses números. O 4 está para 3, o 8 está para 6, o 12 para 9 e o 20 para 15. Essas relações são todas iguais. A 4 está para 3. Então, 4 está para 3 é igual a 8 está para 6, que é igual a 12 está para 9 e que é igual a 20 está para 15. Então, se a gente for observar, a gente já consegue ver que todos os números superiores, eles têm 1/3 a mais somado aos números inferiores. Ou seja, se a gente dividir o 15, por exemplo, por 3, dá 5. Então, cada terço do 15 é 5. Se você soma um desses terços ao 15, vai dar 20. Acontece o mesmo com 9, com 6 e com 3. Soma um terço do 3 dá 4, soma um terço do 6 dá 8, soma um terço do 9 no 9 dá 12. Então, por isso que essas razões são todas iguais a 4/3. Todas elas são representações de 4/3 do número abaixo. Números diretamente proporcionais. Dizemos que os números 4, 6, 12 e 20 são diretamente proporcionais aos números 3, 6, 9 e 15, nessa ordem. O número 4 está para 3 é o fator de proporcionalidade. Números inversamente proporcionais. Existe uma relação entre os números que estão na primeira linha da tabela abaixo e seus correspondentes na segunda linha. Qual é essa relação? Então, 5 está para 24, 10 está para 12, 15 para 8 e 20 para 6. Vamos ver qual é a relação? Vamos escrever uma outra tabela em que os números da segunda linha são os inversos dos números que estão na segunda linha da tabela anterior. Fica dessa forma: 5 sobre 1 sobre 24, 10 está para 1 sobre 12, 15 está para 1 sobre 8 e 20 está para 1 sobre 6. Então, escrevendo as razões, o 5 ele está sendo dividido por 1 sobre 24. Então, ele é igual, se está dividindo, ele vai passar a multiplicar, invertendo a fração à frente. Então, vai ser 5 vezes 24 sobre 1, que é igual a 120. E a gente vai observar o mesmo valor na resolução para 10 sobre 10 está para 1 sobre 12, o mesmo valor em 15 está para 1 sobre 8 e o mesmo valor em 20 está para 1 sobre 6. Portanto, as razões entre os números 5, 10, 15 e 20 e os inversos dos números 24, 12, 8 e 6, respectivamente, são iguais. Dizemos que 5, 10, 15 e 20 são números inversamente proporcionais a 24, 12, 8 e 6, nessa ordem. Quando ocorrem situações como essa, observe que os produtos são iguais. Então, 5 vezes 24 é igual a 10 vezes 12, que é igual a 15 vezes 8, que é igual a 20 vezes 6. Todos dão um valor de 120. Aqui, pessoal, nós temos um exemplo de divisão proporcional. O Rubens e a Lúcia formaram uma sociedade investindo 240 mil. Montaram um restaurante. Aí eles decidiram que o valor que eles investiram seria diretamente proporcional a 3 e a 5 para cada um. Ou seja, 3 para o Rubens e 5 para a Lúcia. Qual foi a quantia que cada um investiu? Se o Rubens investiu 3 e a Lúcia 5, desse valor. A gente vai usar as letras R para representar o Rubens e o S para representar a Lúcia. Como o Rubens ele investiu 3 e a Lúcia 5, vai ficar o Rubens em cima do que ele investiu e a Lúcia em cima do que ela investiu. Começando a resolver de forma cruzada, a gente está multiplicando, então vai ficar assim, ó.
3S e 5R. Só que aqui já começou a resolução. A gente já viu que é diretamente proporcional, razões iguais, então já o R ficou, estava multiplicando 5, passou dividindo. Então ficou 3S sobre 5. Aqui, pessoal, como o valor que o Rubens investiu mais o valor que a Lúcia investiu é igual a 240, a gente vai usar o método da substituição com o valor de R que a gente tem até agora, que é 3S sobre 5. A gente substitui na nossa equação inicial para achar o valor de S e depois substituir para achar o valor final de R. Então a gente vem aqui, a gente iguala as bases, ó, em 5, igual está aqui. No que a gente igualou, tá vendo, ó, multiplicou embaixo e em cima. Então agora a gente pode fazer a conta diretamente, vai dar 8S igual a, ó, 3 mais 5S igual a 5 vezes 240 mil. Então 8S igual a 1.200.000. Se a gente fizer essa conta, ó, o S vai passar a ser o valor dele 1.200 dividido por 8. Isso dá 150. Agora que a gente sabe o valor de S, a gente substitui ele nessa conta, nesse valor inicial aqui, olha, para achar o valor de S. Então R é igual a 3S na nossa conta inicial. Então vai ser 3 vezes 150 mil dividido por 5. Que dá 90. Então a gente sabe, portanto, que o Rubens investiu 90 mil, o R representa a quantia de Rubens, e a quantia que a Lúcia investiu foi de 150 mil, representada pela letra S. Pessoal, matemática pode ser trabalhoso, mas é gostoso, é só fazer com calma. Se tiver dúvida, para, volta, pensa, vê de novo, conversa com alguém, procura um conteúdo num livro, até mesmo um vídeo, uma aula. Pode tirar dúvida, manda dúvida no comentário desse vídeo. O importante não é nem você continuar na hora ali. Se você viu que deu aquele cansaço que é normal, dá uma parada, toma uma água, um suco, come alguma coisa, se distrai com alguma coisa, mas o importante é não abandonar. Volta aqui depois e continua, porque tem jeito. Se tem gente que consegue, você consegue, é normal. Qualquer coisa, deixa nos comentários. Então vamos continuar. Que a gente está chegando no nosso objetivo final, que é a regra de 3. Aqui a gente conseguiu fazer já uma equação mais complexa, bem bacana. Seguindo aqui sobre grandezas proporcionais, algumas vezes a variação de uma grandeza provoca a variação de uma outra em razão direta ou em uma razão inversa. Dizemos que essas grandezas são proporcionais e essa variação pode ser em uma proporcionalidade direta ou em uma proporcionalidade inversa. Se um carro percorre em média 90 km com 10 litros de álcool, esse carro consumirá 30 litros de álcool para percorrer 270 km. Então, relacione os espaços percorridos com a quantidade de álcool consumida para percorrê-los. Fica dessa forma aqui, ó. Espaço, 270 km, 30 litros. Então, elas são diretamente proporcionais. Se eu percorrer mais percurso, né, mais distância, a quantidade de combustível vai ser maior. Então, 90 está para 270, assim como 10 está para 30, razões iguais. Nessa situação, se o espaço percorrido triplicar, por exemplo, o volume de álcool também triplicará. Se o espaço percorrido for a metade, o volume de álcool também será a metade. Dizemos que as grandezas, espaço e volume, nessa situação, são grandezas diretamente proporcionais. As grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre os valores de uma das grandezas é sempre igual à razão entre os valores correspondentes da outra grandeza. Um avião a jato vai de São Paulo a Recife em 3 horas, se voar a uma velocidade média de 880 km por hora.
um outro avião a uma velocidade média de 440 km por hora levará 6 horas. Compare as velocidades em cada situação com os tempos correspondentes. Agora nós estamos falando de grandezas inversamente proporcionais. Então a gente pode observar que aqui a velocidade diminui à medida que o tempo aumenta. Então se eu for a uma velocidade menor, o tempo vai aumentar. Então 880 vezes 3 é igual a 440 vezes 6. Produtos iguais. Isso significa que quando percorremos uma mesma distância com velocidade diferente, se por exemplo a velocidade diminuir para a metade, o tempo dobrará. Se a velocidade triplicar, o tempo diminuirá para 1/3. Dizemos que as grandezas velocidade e tempo envolvidas nessa situação são grandezas inversamente proporcionais. As grandezas são inversamente proporcionais quando os produtos dos valores de uma grandeza pelos valores correspondentes da outra são sempre iguais. Chegamos, enfim, à regra de 3. Vamos começar aqui pela regra de 3 simples. Agora vocês vão ver como vai ficar bem mais tranquilo com a base que a gente construiu até aqui. Nós podemos resolver problemas que envolvem proporcionalidade entre duas grandezas, que agora nós sabemos, né? Vocês viram que é proporcionalidade. Grandezas com uma regra prática que chamamos de regra de 3 simples. Aqui no primeiro exemplo, nós temos que em 3 minutos uma torneira despeja 4 litros de água em um tanque. Se o tanque ficou cheio em 5 horas, qual é a capacidade desse tanque? Vamos tentar resolver aqui sem a regra de 3, só para a gente visualizar. Se em 3 minutos 4 litros são cheios, né? Se a gente multiplicar 3 minutos por 20 minutos e 4 litros desses 3 minutos, como a gente está multiplicando por 20 litros, 20 com 20, multiplica os 2 por 20, 60 minutos é igual a 1 hora, então dá 80 litros. 4 vezes 20, então 1 hora é igual a 80 litros, 5 horas, 5 vezes 80 é igual a 400 litros. Então, pessoal, nós podemos resolver esse problema usando uma regra de 3 simples, representando pela letra X a capacidade do tanque. Então, aqui em tempo, nós observamos que ele aumenta. Como no problema são 5 horas, que a gente quer saber, né, a capacidade em quanto tempo, né? Quantos litros em 5 horas. Então, 5 horas é representado aqui por 300 minutos, que é a quantidade de minutos contida em 5 horas. Já a capacidade, como a gente quer encontrar, a gente vai utilizar o x como o valor que a gente quer descobrir, né? Como a incógnita. A gente observa aqui que quanto mais tempo, mais litros. Então, aumenta a capacidade à medida que aumenta o tempo. Então, são diretamente proporcionais. Observamos que quando o tempo duplica, por exemplo, a quantidade de água também duplica. Tempo e capacidade nessa situação são grandezas diretamente proporcionais. Portanto, as razões 3 está para 300 e 4 está para x são iguais. Como são iguais, são proporções. Então, é uma proporção. Se é uma proporção, a gente pode multiplicar em cruz, que vai dar aqui 3 vezes x igual a 4 vezes 300, que é igual a x. E x é igual, perdão, a 1.200 sobre 3, que dá o valor que a gente encontrou na forma de resolver anteriormente utilizada, é x igual a 400 litros nas 5 horas propostas pelo problema. Agora, a gente está chegando no final da nossa aula. Vamos falar sobre o outro método de regra de 3, que é
o modo composto, né? A regra de 3 composta. Algumas situações envolvem mais de 2 grandezas. A análise e a resolução de problemas dessa natureza podem envolver uma regra de 3 composta, ou seja, podem ser resolvidos por essa técnica. Vamos acompanhar aqui esse exemplo. 20 pintores trabalhando 6 horas por dia pintam um edifício em 4 dias. Quantos dias serão necessários para que 6 pintores, trabalhando 8 horas por dia, pintem o mesmo edifício? Começando aqui a resolução, nós temos a quantidade de pintores, 26, quantidade de horas por dia, 6 e 8, e número de dias, 4 e x, que é o que a gente quer descobrir, né? Incógnita. Então, em cima nós temos as grandezas e embaixo os números envolvidos. Então, nós temos aqui, ó, pintores, 20 para 6, tempos, 6 para 8 e dias, 4 para x. Supondo que o número de horas por dia não varie, então nós temos aqui, ó, não vai variar. Então a quantidade de pintores vai diminuir e a quantidade de tempo vai aumentar. Grandezas inversamente proporcionais. Menos pintores, mais tempo. Supondo que a quantidade de pintores não varie, não vai variar. Então, aumenta o tempo, diminui os dias. Então, aumenta as horas trabalhadas, o tempo em horas trabalhadas, diminui os dias. Então, mais tempo, menos dias. Grandezas inversamente proporcionais. Nessa situação, o tempo dias é inversamente proporcional à quantidade de pintores e ao tempo de trabalho por dia. Portanto, o produto 20 vezes 6 vezes 4 é igual ao produto 6 vezes 8 vezes x. Então, 20 vezes 6 vezes 4 é igual a 6 vezes 8 vezes x. Resolvendo, x é igual a 20 vezes 6 vezes 4 sobre 8 vezes 6, ou 6 vezes 8. Então, x é igual a 10, resolvendo. Então, serão necessários 10 dias para pintar o edifício. Aqui, ó, vai dar 120, 480, dividido por 48, 10. Então, pessoal, nós chegamos ao final da aula. Quero agradecer a todos que acompanharam até aqui. E muito obrigado. E espero que vocês tenham gostado, que tenha sido de valia, né? Que tenha ajudado vocês aí no objetivo, que vocês tenham aprendido sobre regra de 3, melhorado o conhecimento de vocês. E algo que eu gosto sempre de ressaltar é que vocês puderam até observar durante a aula que na parte inferior dos slides eu deixei como fonte, que foi a referência bibliográfica para a preparação dessa aula. Eu utilizei esse livro aqui, é um livro escolar de 1997, utilizado aí nas escolas públicas. Eu lembro que, eu não lembro se eu utilizei esse livro exatamente, mas os professores utilizavam livros parecidos com esses. Eu particularmente gosto, é uma dica que eu deixo para vocês, utilizarem livros, principalmente dos anos 80, a metodologia, vocês vão perceber que ela é bem explicativa, não dizendo sobre melhor ou pior, mas é diferente. E eu particularmente me identifico muito com essa metodologia, pode ser que ajude vocês. Então eu sempre gosto de deixar aí, além de ser justo, né, é importante também deixar essa dica de que me ajudou muito e pode ajudar muito vocês também, esse tipo de literatura. Então, Iracema e Dulce, Matemática, Ideias e Desafios, sexta série. A edição de 1997 que eu utilizei. Novamente, muito obrigado, pessoal. Espero que todos tenham gostado. E até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.